Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal do YouTube da Associação de Terapeutas Florais do Rio de Janeiro, a nossa Rio Flor. Eu sou Célia Gouveia e estou aqui para trazer no nosso Café com Flor comemorativo de 2022 as nossas queridas pesquisadoras, co-criadoras do Sistema ASAS, que vão estar compartilhando aqui com a gente um tema super importante, que é os florais na expansão da consciência. A gente poucas vezes tem trazido um tema tão importante assim, né? Já que a terapia floral tem um nível de profundidade em sua atuação, e trazer esse tema para a gente poder refletir, né? Ter contato, eu acho que é uma oportunidade muito, muito especial. Então, queridas Eliane Guerra e Tânia Tristão, né, vão apresentar o tema hoje. Vamos pedir para a Tânia. A Tânia, eu acho que fechou a câmera. Vamos ver aqui se ela abre a câmera. Algo aconteceu aí. Mas, enquanto isso, né, eu queria agradecer esse convite de estar aqui no Café com Flor. Muito bom isso para a gente. É sempre uma alegria, né? Oi, Tânia, então, bem-vinda. Abre o seu microfone, Tânia. Enquanto ela abre o microfone, fala aí, Eliane. Então, escolhemos esse tema, né? Como você falou, é porque hoje em dia tem se falado muito em expansão da consciência por conta desse momento planetário que nós estamos passando, né? De evolução do planeta Terra, e muitos de nós estamos querendo acompanhar esse processo, né? Porque justamente assim pegar uma carona, que né, o planeta está em ascensão e é muito mais fácil a gente pegar essa carona e ir junto, né? Nunca foi tão fácil. Então, quer dizer, fácil entre aspas, né? Claro. Então nós pensamos nesse trabalho de expansão da consciência através dos florais, mas foi assim uma alquimia pelas orquídeas, que é um trabalho que foi lançado o ano passado. E aí eu vou explicar aqui um pouquinho sobre a alquimia, depois eu vou falar por que as orquídeas, e a Tânia depois vai mostrar os processos alquímicos qual orquídea foi utilizada para cada processo, tá? Acho que assim que lindo, gente. É um trabalho bem bonito, ainda mais com orquídeas, né? Orquídeas são maravilhosas. Então, deixa eu pedir só para a Tânia falar aqui. Tânia, dá um oizinho aí para a gente. Oi, agora parece que o som ficou bom, não ficou? A internet anda muito instável, né, gente? Então, é verdade. Mas como a Eliane falou, é um trabalho lindo que foi desenvolvido, começou um pouquinho antes da pandemia, e nós tivemos um tempo aí para curtir o trabalho, para desenvolver, e aos pouquinhos você vai entender o porquê da beleza desse trabalho. Eliane, acho que vai começar aí com a parte, tá bom? E depois eu explico as orquídeas. Tá ótimo. Então, vamos lá, Eliane. Então, eu primeiro vou falar sobre a alquimia, né? Que, assim, é um termo que muita gente usa e às vezes não sabe bem do que se trata, né? E a alquimia, esse termo começou a ser usado na Idade Média pelos alquimistas, né? Quando eles estavam pela procura da pedra filosofal, né? Que era a pedra com a qual eles poderiam transformar metais em ouro. E, na verdade, isso tudo era uma simbologia, porque eles usavam alguns elementos químicos para simbolizar o nosso corpo físico, a matéria, para simbolizar a mente e para simbolizar o espírito. E da fusão desses elementos, eles obtinham o ouro alquímico, que, na verdade, era a consciência cósmica, que é a expansão da consciência, né? A expansão máxima da consciência. Essa era uma linguagem totalmente simbólica, porque, naquela época, eles
Os alquimistas da época, eles guardavam seus segredos por conta da Inquisição. Você não podia fazer um tipo de desenvolvimento deste naquela época que seria queimado na fogueira. Então, tinham várias simbologias para que eles pudessem fazer o seu desenvolvimento pessoal, né? E a meta da alquimia era despertar a luz que estava adormecida dentro da matéria. Então, por isso que um dos elementos é o corpo, né? Que eles representam como corpo. Então, e dessa forma, eles queriam acessar o seu poder criador, que seria o encontro da pedra filosofal. Então, o que era esse processo? É um processo de transformação, que pode ser tanto um processo químico, pode ser um processo quando a gente faz um bolo, um pão, nós estamos fazendo uma alquimia, né? Porque nós estamos transformando. Só que aqui nós vamos falar de uma transformação pessoal, né? Assim, de uma evolução. Para isso, o que nós precisamos? Precisamos olhar para as nossas sombras, né? Para os nossos padrões deformados, jogar luz, né, nesses padrões para que possamos, na verdade, despertar. Então, era esse o processo que eles faziam. Hoje, nós estamos tendo um acesso a várias ferramentas, né, terapêuticas, aos florais, várias informações, que naquela época era tudo oculto, né, extremamente hermético. E hoje, qualquer um encontra as informações onde quiser. Né? É só pesquisar, ter curiosidade. Então, estamos num momento único aqui no planeta, né, para fazer esse trabalho. Mas não tem como fazer sem a gente olhar para dentro, sem a gente olhar para as nossas sombras, né, jogando luz para que as nossas máscaras possam ser retiradas paulatinamente. Porque o que acontece? A gente, para não entrar em contato com aquilo que nos disseram que era muito feio, com a nossa raiva, com culpas, né? Com ansiedade, com apegos, com cobiça, várias coisas que nós todos trazemos dentro da gente, a gente começa a colocar várias máscaras, né? E criamos uma persona. E esses sentimentos, essas emoções mal resolvidas, elas estão lá ocultas no nosso subconsciente, né? A gente massacrou tanto isso que ficou tudo escondidinho. Então, está na hora da gente ter coragem de encarar tudo isso, né? Jogando luz e tentando trazer isso à nossa consciência para que a gente possa resolver, né? E assim, a gente chama de matar o ego ilusório, porque, na verdade, essa nossa persona é um ego ilusório, nós não somos isso que nós acreditamos ser. Então, a gente tem que ir em busca da nossa verdadeira essência, né? Então, esse trabalho, ele vem trazer exatamente isso, uma ajuda para que você possa jogar luz, jogar consciência, trazer isso tudo, trabalhar, né? Você renasce depois que você mata esse ego ilusório, mais fortalecido, e você tem um despertar. Esse processo na vida, na verdade, a gente faz um monte de vezes, né? Até porque a gente não consegue olhar tudo de uma vez. Então, a gente olha um pouquinho, bota a luz, traz para a consciência, trabalha, ficamos mais fortalecidos, a gente tem um pequeno despertar. E a gente olha mais um pouquinho, né? Traz e desperta mais um pouquinho. Isso, cada vez que a gente faz esse ciclo, nós estamos numa oitava acima. Até que um dia a gente consegue a iluminação, né? Ou seja, a fusão da consciência cósmica com a matéria. Lógico que não é um processo fácil, sabemos que não, principalmente a iluminação. Mas se a gente conseguir, pelo menos, o despertar e ascender para a quinta dimensão, como está sendo proposto nesse momento, né, no planeta, eu acho que já está de bom tamanho. Então, a gente precisa compreender verdadeiramente, né, que tudo é uma energia, que tudo é uma consciência, que nós somos consciência, informação, que tudo está interligado e é movido por uma inteligência superior, né? Uma inteligência maior. E quando a gente consegue, né, chegar a esse estado, a gente realmente passa a ser um co-criador.
é quando a gente encontra a pedra filosofal tão procurada, porque a gente consegue manipular as energias, ter controle sobre a energia e um criar consciente, tá? Porque hoje em dia a massa cria, mas cria de forma inconsciente, então cria de forma errada, né? A gente cria coisas ruins e a gente tem que criar coisas bonitas para a gente, para a humanidade. Então, a proposta desse trabalho da alquimia por orquídeas é fazer essa expansão da consciência. Aí, por que orquídeas, né? Por que a gente pensou nas orquídeas? Porque foi aonde, na República Dominicana, foi encontrado um fóssil âmbar com uma abelhinha que tinha 20 milhões de anos. E aí, o mais importante foi que, nas costas dessa abelhinha, tinha um pólenzinho de orquídea. E aí fizeram um estudo do DNA dessa orquídea e fizeram uma árvore genealógica das orquídeas. Aí vários estudos foram feitos até que concluíram que a orquídea tinha cerca de 70 a 85 milhões de anos. Ou seja, ela vem nos acompanhando desde a época dos dinossauros. Então, o que acontece? As orquídeas carregam muita informação, né, de milhões de anos em relação à sobrevivência, adaptação e evolução desse planeta. Então, ela traz muita coisa para a gente, né? Muita informação. Então, foi por isso que foi pensado na orquídea. E aí, a Tânia vai começar a falar sobre os processos alquímicos, porque acho que são 5, né, Tânia? Eu estou meio esquecida, acho que são 5 processos, né? São 5 e tem o 6º depois, né? Então, que aí ela vai começar a falar é. deles e dos florais que foram feitos com as orquídeas, para que a gente faça todo esse processo. Na verdade, todos os florais ajudam na consciência, ajudam, né, nessa informação, mas é um trabalho todo voltado para isso, entende? É totalmente voltado. E ele, assim, os depoimentos das pessoas que fizeram, né, essa caminhada, essa jornada, que trouxe muita expansão, sabe? Muita expansão mesmo. E é isso que a gente quer trazer para vocês hoje. Então, fala aí um pouquinho, Tânia. Eu sou The Flash, né? Eu falo muito rapidinho. Vai, Tânia, traz aí, complementa, traz o seu olhar. Você quer perguntar? Você quer perguntar alguma coisa para Eliane? Eu estou acompanhando, estou achando maravilhoso. Tá. Que é um tema que eu tenho especial interesse, né? Que é o tema da mas foi o trabalho em si, o nosso trabalho foi uma viagem de consciência, foi uma viagem de consciência, a gente tomando contato com a sabedoria da natureza, né? A Eliane estava falando que fizeram um estudo dessa orquídea, do pólen, e nós descobrimos, quer dizer, eles descobriram, que é o pólen de uma orquídea que, inclusive, a gente tem muito aqui em Teresópolis, é a orquídea bambu. Você já ouviu falar? É aquela que é de terra, de chão, e que ela dá orquídea aqui na ponta, ela é alta, é um caule alto plantado na terra. Olha que coisa, ainda viemos ter uma descendente dessa orquídea aqui no Brasil. Eu achei fantástico, eu me envolvi de corpo e alma nesse processo, fizemos estudos de toda a parte alquímica, né? O que eles chamavam de alquimia, na realidade era uma forma que eles tinham de se precaver, né? Contra, como a Eliane disse, a caça às bruxas, o que faziam as perseguições religiosas daquela época, né? E que a própria religião católica, até hoje, tem uns dogmas, umas coisas inexplicáveis, mas que é tudo cifrado. Na realidade, nada é falado às claras, é tudo por meio simbólico. Tá? Mas, voltando às orquídeas, tá? Eu queria que a Eliane colocasse aí uma primeira foto, tá? Para eu falar rapidinho dos processos, quais são os processos, as fases principais da alquimia. Mas é o grande, Eliane.
Sim, agora está ótimo. Bom, as fases alquímicas, se vocês olharem bem, isto daí é o selo de Salomão. São 2 triângulos interligados, um voltado para cima e outro voltado para baixo. Esses triângulos, na realidade, é o céu na terra, certo? Tudo que está em cima é o que está embaixo. Isso aí, o Hermes Trismegisto já falava. É a repetição, tanto é do macrocosmo para o microcosmo. E as fases da alquimia seriam as seguintes. Cá embaixo, vocês podem ver a calcinatio, certo? Na ponta de baixo do triângulo voltado para baixo. O triângulo voltado para baixo é trazer para a terceira dimensão o que está no céu, certo? E o triângulo voltado para cima é levar para o céu tudo que está na terceira dimensão. Não deixa de ser uma Kundalini, certo? Que é a energia subindo e descendo constantemente. Bom, essa fase do calcinatio nós escolhemos, depois a seguir, nós escolhemos uma orquídea, tá? Que está desenhadinha, bonitinha aí, que eu vou falar com ela sobre ela depois. A outra ponta do triângulo, na orquídea verde, é o solútil, seria a segunda fase alquímica, que eu vou explicar depois o que é o solútil e a orquídea correspondente. A outra ponta do triângulo, ainda esse voltado para baixo, é o coagulatio, que o nome já diz que é coagulação. É a terceira fase alquímica e a orquídea do lado bonitinha. Agora, vamos prestar atenção no triângulo voltado para cima. Tem o sublimatio aqui na ponta inferior, do lado esquerdo, que é representado por uma orquídea azul, que depois eu vou falar. O mortificatio, que seria, digamos, a penúltima fase alquímica para se chegar à perfeição, certo? E na ponta do triângulo, que seria o contato, digamos, com a nossa consciência cósmica, estaria o ouro alquímico, que é justamente a orquídea que eu vou definir. Ela é branquinha, que tem um miolo amarelo muito linda. Mas esse selo de Salomão, ele tem diversas interpretações. Nós utilizamos, no caso, para colocar as orquídeas, para ficar mais claro como é que se daria esse processo dentro de nós, tá bom? Vamos lá. Alguma pergunta, Célia? Não, estou acompanhando aqui, porque eu adoro alquimia, né? Então, é bem legal esse olhar de vocês. Na realidade, né, quando você escolhe uma flor para você fazer, você tem que ter em mente a assinatura dela, certo? Então, mortificatio, o calcinatio, que é a primeira fase alquímica, Eliane, eu acho que você pode voltar uma para trás. Isso. É a catleia vermelha, certo? Ela é vermelha, tem tudo a ver até com o nome. O que é calcinátio? Calcinátio, agora você pode ir adiante, Eliane. Calcinátio é queimar. Por que queimar? Por quê? A primeira fase alquímica é que você tem que encontrar o seu ego verdadeiro, queimando aquele ego que foi construído ao longo da sua vida por pessoas que disseram, você é isso, é aquilo, e você vai interiorizando isso, você vai construindo o seu ego de acordo com o que a sociedade, seus pais, seus amigos vão dizendo de você. Às vezes, você se perde do seu ego, do seu eu verdadeiro, porque você constrói esse ego, digamos, ator. Eu chamo de ego ator, para você conseguir sobreviver nesse mundo, né? Agora, no nosso trabalho,
nós nos baseamos muito na visão de um físico quântico chamado Amit Goswami. Eu não sei se você já ouviu falar, mas ele é uma pessoa maravilhosa e que ele diz o seguinte, que nós somos coautores da nossa realidade. Concordo plenamente, né, que você tem uma responsabilidade sobre o que você vai criar na sua vida. Mas você precisa de 6 frases bem específicas para chegar lá, na criação da sua realidade. A primeira é ter a intenção de alguma coisa. Neste caso, a nossa intenção, falando da catleia vermelha, é queimar o nosso ego. Você tem que visualizar e você tem que afirmar aquilo. Você está, com isso, construindo a sua realidade. Então, a frase para essa catleia seria a seguinte: eu queimo meu ego para que se apresente a verdadeira essência da matéria. Eu ressurjo das cinzas. Esta orquídea, ela vai servir, você tomando essa orquídea, depois, no final, a gente vai dizer como é que é feito esse processo, mas ela vai servir para você começar a tirar essas máscaras e essas capas, você vai queimar tudo que não é seu. Que é um ego construído, é o ego do ator, do teatro daqui da Terra, para você descobrir quem é você realmente. E eu ressurjo das cinzas através disso. Tá? Vamos para a segunda? A segunda é a Dendrobium denfal verde. É linda. Essa foi indicada para a fase do solútil. O que é solútil? Solútil é dissolver alguma coisa, é a segunda fase alquímica, em que você vai mergulhar, digamos, antigamente era um mineral não muito nobre, que você mergulha em água ou em alguma coisa, tá? Para ele se dissolver naquela água. Tá? Vamos adiante. Bom, a mesma coisa, intenção, visualização e afirmação. O que é solútil? No caso da nossa alma, é você mergulhar no mar cósmico, lavando as impurezas que não te pertencem. Porque, no fundo, nós somos cheios de quinquilharias penduradas que não são nossas. Você vai agregando coisas que você escuta, que um parente fala, então você é uma verdadeira árvore de Natal com coisas que não te pertencem. E você acredita, o nosso ego vai acreditar que aquilo é nosso. Isso é que é o pior, acreditar numa coisa que não é. Então, essa orquídea verde, ela vai fazer justamente essa limpeza. Você parece que mergulha no mar cósmico e se livra dessas quinquilharias para ressurgir de uma forma e aberto a novas informações, informações que importem para você, e não coisas que estejam simplesmente para encher linguiça. Falando em termos mais claros, tá? Fogo eu adoro essa orquídea, é a Phalaenopsis mix, ela é mista. Se você olhar para a assinatura dela, você vê que ela é clarinha, mas e tem um vermelho, um rubi e tem um rosa, que eles começam a se agregar. Essa orquídea, ela fala tudo sobre essa fase de coagulação. Quando você sai desse mar cósmico, já livre das quinquilharias, tá? Renascido do mar primordial, agrego informações que importam ao meu propósito. Se você olhar as manchas dessa orquídea, parece que coisas semelhantes estão se agregando. Interessante, muito interessante. Uno-me aos meus semelhantes. É a fase da nossa vida em que a gente procura os nossos semelhantes.
e você fica... Essa orquídea, ela faz isso, faz com que você perceba quem é realmente semelhante a você. Não adianta você se reunir a outras pessoas que não estejam na sua frequência, porque vai acontecer de você adquirir de novo aquelas quinquilharias que foram embora, tá? Ok? Sublimático. Essa é a quarta fase, que já está na ponta do triângulo ascendente, e ela fala, é a azul, é a Wanda cerúlea, tá? Ela tem vários tons de azul. Essa da foto da Wanda mesmo, na aquarela ela está mais clara, essa é um pouco mais escura, mas ela funciona em qualquer tonalidade de azul. E ela fala muito quando você começa a se abrir, já livre das quinquilharias, já perto de pessoas que importem a você e semelhantes, você começa a ouvir o sopro divino. O que é o sopro divino? São as coisas que te vêm, tá? E que você sabe que são importantes e que te ajudam a co-criar a sua realidade, né? Então, a frase dela, a afirmação seria: recebo o sopro divino que me impulsiona para uma nova realidade. Eu crio. Isso é muito importante e ela vai direto, ela fala exatamente nessa fase da alquimia, que é a fase de criação. É como se você estivesse moldando, tá, já aquilo que vai sair ali, que é a sua criação, é você. Mortificatio, apesar de ter esse nome, é Cymbidium negro kiwi midnight. A flor é linda, é uma orquídea negra, mas com miolo branco, rosa e amarelo. Olha que coisa linda, é muito linda, tá? É quando a gente entra em contato com a nossa sombra. A gente entra, a gente assimila essa sombra, aceita a sombra, mas opta pela luz. Isso é muito importante, essa fase de aceitação de quem nós somos. Não adianta você brigar com a sombra vai existir sempre, porque nós estamos na terceira dimensão. O importante é você dar mais ênfase à sua parte luz, tá? Isso daí é um discernimento que só se vai conseguir depois de tomando isso, mas você chega lá. Você aceita seus defeitos, você só não dá importância a eles e tenta compensá-los com a sua parte luz. É muito Criando, impactante, fazendo. né? Hã? Essa orquídea, a gente olhando o gestual dela, principalmente as cores, é muito impactante, né? Muito forte. É muito, muito impactante. É quando parece que você toma um choque, né? De ver é o negro em volta, mas você, de repente, é impulsionado para olhar o centro dela, onde está tudo, está uma luz, está um caminho, né? E a frase dela seria: aceito-me como sou e opto pela luz. Transcendo e aceito que sou coautor da minha realidade. Esse daí eu falo uma coisa, um dito popular, né, que eu gosto muito de dizer, que é você olhar o copo ou meio cheio ou meio vazio. Eu sempre falo isso, que o ideal é você olhar sempre o copo meio cheio. Se você olhar o meio vazio, você está olhando para o seu lado negro. Certo? Vamos lá. Bom, como utilizar os florais alquímicos? Como eles vêm, normalmente, só em solução de estoque. A gente não costuma usar para solução de uso. Por quê? Porque os frascos calcinátil, solútil, coagulato, sublimátil, mortificado, eles têm que ser tomados juntos. Então, você vai colocar num copo 4 dedos de água, preferência mineral sem gás, mas no caso de não ter, pode ser a outra mesmo. E pingar 2 gotas de cada dessas 5 essências alquímicas e beber essa água de manhã.
uma vez por dia. E pegar a foto que acompanha o kit, né? Que tem essas frases de intenção, para você interagir com essas frases e sentir dentro de você quais são as mudanças que são pedidas, qual é a mudança alquímica, qual é o processo alquímico que está sendo solicitado a você, né? E você vai ler em voz alta a afirmação de cada uma. Observar a foto e se abrir a informações. Uma vez por dia, você não leva mais que 5 minutos para fazer isso. E esse tratamento vai de cada um. Eu, por exemplo, que eu fui a primeira a usar, porque antes a gente usa na gente, né? Não tem jeito, eu não sabia quanto tempo eu ia tomar. Então, você já se sente intuída de alguma coisa. Quando deu 1 mês e meio, eu falei, acabou esse processo em mim. Anotei o que aconteceu, isso é muito importante para pontuar, né? Até para as pessoas tomarem consciência realmente o que houve de mudança, o que não houve, tá? Mas pode durar 1 mês. Nós sugerimos que tome pelo menos 1 mês. Teve gente que tomou durante 3 meses, porque você sabe, 2 gotas por dia da solução estoque, ela vai durar muito, muito mesmo, colocando 2 gotinhas, tá? Bom, mas o processo não acabou. Você viu que Tânia, nós só um minuto. Explico, é por que toma os 5 juntos? Sim, os 5 juntos, na isso verdade... eu achei importante, sim, entender o porquê. O que está por trás do protocolo. Porque, na realidade, o que acontece dentro da gente acontece tudo de uma vez. Não, nós, simplesmente, aqui na terceira dimensão, a gente, digamos, meu Deus, não. Divide tudo para entender e põe um atrás do outro. É um processo, primeiro vai um, depois outro, mas no universo isso não é verdade. Não existe tempo. E as coisas funcionam como uma grande engrenagem. Então, esse processo todo acontece de uma vez dentro das nossas consciências, tá? Todas as fases alquímicas, elas estão interligadas. Numa hora está queimando, mas ao mesmo tempo está dissolvendo no mar cósmico, uma hora você já está tudo, só que nós não temos conhecimento disso por conta da terceira dimensão, que é tudo com tempo, é um depois do outro, fase 1, fase 2, fase 3. Isso não quer dizer que as coisas têm uma sequência lógica. Não existe lógica, só existe essa lógica temporal aqui para a gente, tá? Porque o tempo não existe, tá certo? Deu para entender mais ou menos? Deu sim. Ou tem ainda uma questão sobre o tempo? Não, eu ia perguntar dessas pessoas que tiveram que vocês acompanharam nesse processo, né? Quais foram os benefícios que vocês recolheram, os depoimentos. Sim. Achava isso muito interessante que a gente pudesse compartilhar. Sim. Fala aí, Eliane. Não, até tem aqui, depois, se der tempo, assim, temos alguns depoimentos aqui, depois dessa apresentação. Eu acho que tem 2 ou 3 depoimentos que a gente colocou, a gente pode dar uma olhada. Né? Legal, porque assim é muito profundo, né? A proposta é muito profunda. Né? Nem tinha pensado em apresentar, não, mas como você falou... Não, você pode só relatar, se for o caso, se você tiver o depoimento mesmo, não só relatar, eu acho que isso acrescenta muito, né? Para quem quiser fazer o processo, né? Acho que assim é bem legal, bem motivador, né? Sim. Eu acho que a gente pode inserir no final esses depoimentos. O que você acha, Eliane? Não, sim, até porque já tem um tempo que eu li, estou esquecida, até que ler de novo pois também. Pois é. Mas que legal. O processo é muito bonito. Tá? Eu fiquei tão mexida com ele, eu não sei te dizer exatamente em palavras o que ele me trouxe, mas ele me trouxe uma clareza muito grande, sabe? Uma determinação em certas situações,
paz, me trouxe muita paz nas minhas escolhas. Eu não, sabe, eu perdi um pouco, digamos, minha garra de lutar sempre. Eu não sei, perdi, mas no bom sentido, tá? Não é não lutar, mas de uma forma mais coerente. Para mim foi muito Além bom. da intuição também, né? Sim, a intuição intuição. também, o aumento da intuição. Muito grande, muito grande. E É um acho que o processo que ela muito quis lindo, dizer é não brigar a briga que não vale a pena. que não vale a A pena. gente já fica mais Entendi. tranquilo, você sabe É a que luta, tudo faz eles chamam parte. de luta, a boa luta, né? Como Porque é que é? senão a gente entra naquele espaço, né, de só estar se alimentando de conflitos, né? E Isso. conflito. Então, Aquilo, administrar aonde a gente aplica a nossa energia, a nossa vontade, né, com exatamente. sabedoria, às vezes não é tão fácil, né? Isso, Tem naquela aquilo que vale fase a do pena. coagulátil, já diz aí, você vai começar a perceber a quem você se agrega, a quem você se junta. São pessoas afins, com uma frequência afim. Isso já né, não brigar por outras coisas. Se você se junta a um grupo diferente de você, você vai continuar nessas brigas inglórias. Eu chamo de inglória. E eu acho assim que é justamente assim, você ver realmente o que vale a pena, o que realmente é importante, né? Parar de se preocupar com bobagem, com coisas que não vão te levar a lugar nenhum. Acho que isso também, essa clareza que o floral traz também, né? São os valores, né, que nos inspiram, né? Sim, E o tudo propósito, né? De que forma. E as você afinidades, né? Sim. Você consegue discernir melhor seus propósitos. Na realidade, a gente não tem um só propósito enorme, nós temos vários pequenos, né? Você consegue visualizar isso é muito legal, muito legal. Nem que o propósito seja fazer um bolo, né, Eliane? Ou fazer qualquer. São pequenos propósitos, mas são propósitos, né? A vida é feita disso. É um mosaico. Pequenos propósitos que estão ligados à nossa missão, né? São pequenos propósitos todos ligados ali. Ou as nossas missões, também, nem sempre é uma grande, podem ser várias menores. Né? Isso. E às vezes o nosso propósito ele fica diluído nas nossas ações, né? Então, por exemplo, eu lembro que eu fiz um trabalho, muitos anos, né? Eu sou saniase do Osho, né? Então, fiz muitos trabalhos mais nesse caminho espiritual. E aí, na época que eu pedi sânias, depois mudou um pouco. A gente mandava os nossos dados, né, lá para a Puna, na Índia, e eles mandavam o seu nome iniciático que estava ligado ao seu propósito. E aí, uma experiência muito interessante, porque quando veio o meu nome, que a tradução dele, né, é a deusa da alegria. Para mim teve de impacto, porque se eu não estiver na motivação, na alegria, eu realmente não consigo fazer nada. Entendi. Olha só que interessante. O meu propósito não é só... Eu me localizei, me encontrei muito nessa experiência, né? Porque a alegria entendendo que não é a festa, né? Mas é naquele estado de contentamento, né? Então, se eu não tiver nesse estado de contentamento, eu fico vamos dizer, uma florzinha murcha, né? Então, para mim, acaba. Não adianta ter dinheiro, não adianta ter amigos, pseudo-amigos, festa, não sei o quê. Se eu não estiver naquele estado, se aquilo não tiver, de fato, me alimentando dentro desse meu lado, desses valores, acaba comigo, né? Então, assim, qual é o seu propósito? Para mim é viver essa coisa da alegria de viver e estar levando isso para as pessoas. Isso. E se a gente não encontra o nosso propósito, muita gente entra em depressão porque não tem um propósito na vida. A vida fica vazia. Esse encontro
esse encontro de você mesma, isso aí é primordial. E eu acho que essas Exatamente. orquídeas fazem isso, fazem você, no fundo, se encontrar, se conhecer, ampliar um pouco essa consciência que a gente tem meio bitolada, né? E construída por circunstâncias de vida, né? Eu acho isso fundamental. Se você não se conhecer, não souber exatamente o que você quer, você se perde. Daí as depressões, de tudo, né? E Ansiedade. essa expansão da consciência, né? Eu amo orquídeas, né, gente? Adoro, Ah, amo orquídeas. E essa possibilidade dela a favor desse processo, que não é só orquídea, né? É um processo, é um né? processo. Aham. Para esse encontro com a gente mesmo, isso é vital, né? Que eu fiquei pensando aqui, né? Dentro de um processo terapêutico, né? Porque a gente fica, o trabalho terapeuta é muitas vezes só de bombeiro, né? Tá ali apagando Apagar os incêndio. incêndios, né? Aí eu estou com medo, eu estou ansioso, estou em pânico, estou vivendo isso, estou vivendo aquilo, aí você vai lá aliviar, que legal. Aí, como a pessoa não vive essa despertar da consciência, aí ela está Ela ótima, volta. desaparece do seu consultório. Aí isso ela vai mesmo. entrar num outro buracão. Aí ela, Sim, ai meu sim. Deus, podia me atender de novo? Porque aí ela vai dizer tudo que ela está, que é igualzinho que ela viveu, mas como ela não teve Exatamente. esse encontro, ela não vai caminhar, né? Então, esse olhar do terapeuta, eu acho maravilhoso, É importantíssimo. para o padrão tentar que não volte esse padrão deformado, porque é um padrão deformado. Isso aí, se você fizer esse contato mais íntimo com você mesmo, já vai acender uma luzinha. Quando você começar a desviar para o padrão, acende aquela luzinha, tá? Você está indo, porque sua consciência já ficou mais expandida, sabe? E Acho o que é por doutor aí. Bach falou isso, né? Porque o doutor Bach fala no Cura-te, ele fala sobre a questão mesmo, né, do caminho da ascensão. Ele falou: o homem nasceu para Aham. ser perfeito, resgatou a palavra alma, e ele fala desse caminho que vocês falaram mesmo, né, da iluminação, que é o caminho da Aham. ascensão. Aí está o estado de paz, De desse paz. encontro, saúde, plenitude, Aham. né? Que E essa transcende alegria o corpo, interior. né? E E essa nós alegria estamos interior aqui que você falou. exatamente para isso, né? Porque essa é a caminhada, fazer justamente essa jornada. E é isso que é interessante, mesmo que a jornada demore, o processo é muito gostoso, né? De descobertas, e isso vai nos trazendo ânimo, alegria, e a gente vai até que um dia ilumina, não tem problema, né? Vai É demorar, mas a isso gente aí. chega Pode lá. demorar, mas só o caminho já é uma viagem maravilhosa, né? De Isso. autodescoberta. É Tem muito até bom. aquela historinha sufi, né? Que é bem curtinha, né, gente? Que Ah, é o anjo está indo encontrar com a divindade, aí ele está lá andando, aí encontra um sábio. Aí o sábio, ele pergunta para o sábio, para o cara que está lá meditando, né? Eu estou, ah, assim, ajeitando a história. Para o cara que está lá aham. meditando, aí ele fala, você tem alguma pergunta para fazer para o senhor? Porque eu estou indo ao seu encontro. Aí ele fala, eu quero saber quanto tempo ainda resta para eu me iluminar, eu já estou aqui sentado, há não sei quantas vidas. Aí ele, tá bem, vou perguntar. Aí ele anda mais um pouquinho, aí encontra, né, um cara que está lá dançando, porque tem aquela meditação na dança, né? Aham. Aí ele fala, e Criativo. você não quer saber quando é que você vai se iluminar? E ele nem ouviu o anjo falar e continua dançando. Aí o anjo vai lá, quando volta com a mensagem da divindade, fala para o cara que está lá meditando. Aí o cara vê ele e fala, e aí, quanto tempo falta para eu me iluminar? Aí o cara fala, olha, você ainda tem 7 vidas. Ele, meu Deus, ainda 7 vidas! Aí ele vira para o cara, para o outro que está lá dançando e continua dançando ali, né? Naquela beleza. Aham. Aí ele fala: você não me perguntou, mas eu perguntei para você.
o Senhor disse, né, a divindade disse, que você vai demorar o tempo o tempo, né, de acordo com o número de folhas que caíram da árvore. Aí ele olha para aquele monte de folhas, ele está tão embevecido no caminho, né, na dança, que ele fala: que pena, tão pouco tempo. Aí ele se ilumina naquela hora. Se ilumina naquela hora, isso a aí. iluminação é o caminho, né? É muito bonitinho. É fantástico. É curtir esse caminho, realmente. Uhum. Escuta, vamos para a última folhinha, porque ainda falta um pedacinho. Tá, pode? Vamos lá, a gente está viajando aqui. É uma viagem boa, né? Espera aí que eu me perdi aqui, gente. Aqui, pronto. É aqui? Bom, aí a gente fala o seguinte: após terminados esses frascos, esse é o tempo de cada um. Você pode tomar, quando você se sentir à vontade, você para, ou com um mês e meio, 2 meses. Resta ainda o frasco, é o ouro alquímico. O ouro alquímico seria a finalização de todo esse processo. É, digamos, a sua consciência mais expandida que vai entender melhor, digamos, essa consciência superior. Não que a gente vá se tornar a consciência superior, mas ser mais uma fonte, um receptáculo para as informações que vêm de cima. Eu acho que isso é fantástico. Por isso que a gente fala, esse ouro alquímico é o ouro que foi tão buscado pelos alquimistas de antigamente, que era transformar, digamos, o ferro em ouro. E para esse foi colocada a Coleogine cristata, que é essa orquídea linda, ela dá num cacho, Célia, que minha última aqui, ela deu tem uns 2 meses atrás. Tinham mais de 30 orquídeas, deu em 3 cachos, mas fantástica. Você imagina esse ouro, tá? Bem no miolo dela, com todo esse branco em volta, que o branco simboliza todas as possibilidades, né? Então, realmente é a coroação do seu processo. Eu recebo e assimilo a sabedoria universal e a utilizo de forma eficiente. Tá? Que lindo. Porque tem gente... É linda, é linda, é linda, é linda. E esse ouro alquímico você vai tomar da mesma forma que tomou a outra, tá? As outras juntas, só que sozinha e pelo tempo que você achar que teu coração mandar, tá? Que a tua intuição disser. Ou uma semana, ou um mês, tá? Mas, olha, o processo é muito bonito. Isso muito vai lindo. Tudo explicado num livrinho também, que a gente explica esse processo todo no livro, passo a passo, sabe? Eu curti muito o processo, acho que eu dei um salto. Pessoalmente, dei um salto. Realmente, eu dei um salto depois que eu não sei se foi junto com a pandemia, porque a gente vivenciou certas coisas que essas coisas nos obrigaram a fazer alguma coisa da vida, a dar um salto quântico. Quem não utilizou esse tempo para se melhorar, para descobrir alguma coisa sobre si mesmo, perdeu tempo, né? Porque nós fomos obrigados a conviver com o negativo. E esse negativo é o tal, olhar o lado sombra existe, a gente não pode negar, mas olhar para o lado luz e utilizar esse lado luz em prol de você mesmo. Né? É isso aí. Esse é o salto qualitativo. Como é que está nosso tempo? Posso ler ou você acha que já não precisa? A gente falou já sobre tem 45 minutos. Se você quiser ler, leia. Leio? Então, pode ser. Então, o kit alquimia tem trazido clareza e luz para as minhas sombras. Estou mais contida, sem ansiedade e controle. Equilíbrio e serenidade estão presentes, antes insaciável. Agora, meu corpo impõe os limites do que realmente comer para nutrir e não para preencher uma fome que não sabia de quê. Com os florais, asas, que é esse kit, né? Percebo que está em mim essa possibilidade de autonutrição plena, física, mente, corpo, alma e espírito.
Meu presente de Natal, estar presente, aceitando quem sou, como sou, e iluminando onde falta luz. Sou muito grata e honrada, pai, pronto. O importante já foi dito ali, né? Ah, que Isso aí lindo foi depoimento. aqui, ó. Outro, eu tomei os 5 primeiros florais do trabalho por 21 dias e depois mais 21 dias do ouro alquímico. Aí, menina, minha vida deu uma guinada, as oportunidades apareceram, estou mais confiante, mais segura com as minhas questões. E impressionante foi a redução da culpa. Eu fiquei encantada com a grande mudança que foi acontecendo. Foram muitos processos incríveis. O ganho da minha autoconfiança, a abertura para o mundo, para o trabalho, as relações aqui em casa com meus filhos estão ótimas, as questões de divórcio foram solucionadas, foi incrível. Eu agradeço muito, viu? Que lindo. Né? Eu acho que foram esses dois assim, que a gente botou aqui. Aqui é o kit, olha. Né? Que lindo. Que contribuição maravilhosa, né, gente? Do processo, porque mesmo assim, durante a pandemia, mas a gente vê, né? A pandemia ainda não acabou, né? A gente saiu daquele pico crítico, ela está aí, mas assim. Os desafios que esse período nos trouxe foram muito grandes em vários níveis, né? Níveis pessoais, profissionais, né? No nível afetivo, emocional, as relações foram provadas. Então, a gente passou por uma grande provação. Aí eu fiz uma consulta com um cardiologista, e aí ele estava falando sobre a pandemia, né? E ele falou assim, a minha foi tão bonitinha o que ele falou que perdeu muitos pacientes e que ele ficava olhando para tudo que estava acontecendo e o chamado dessa pandemia para a gente se transformar. E ele falava assim, eu me preocupo, ele já é um senhor, né? Eu me preocupo muito que a gente não aprenda as lições que essa pandemia nos impôs. E a gente vê, né, que muitas pessoas se transformaram e outras estão repetindo os padrões. Então, é como uma fruta madura. Se a gente não está no ponto, a oportunidade passa, igual um trem que passou na estação e você não saltou. Você vai ter que fazer a viagem toda de volta. Então, não é? Esse tema eu achei muito importante da gente trazer, e eu achei o trabalho de vocês lindíssimo, de vocês terem aproveitado, ouvido esse chamado nesse período, né, para desenvolver esse kit, para nos presentear, né? Para a gente aproveitar, né, gente? A vida está aí, a gente está sendo muito desafiada, a raça humana está sendo muito desafiada, e a gente se vê assim, enquanto raça, né? Assim, enquanto espécie, assim, resistindo a crescer, a sair da infância, né? Você vê, você estava falando dos quantos mil anos que estava lá aquela abelha lá com o pólen. A gente está tão pouco tempo nesse planeta e a gente quer continuar infantilizado, né? É verdade. O cara sabe que precisa cuidar da água e não quer cuidar da água. O cara sabe que tem que respeitar as outras espécies e não respeita. Você vê que é uma coisa quase infantil, né? Então, ou vai, eu né? acho que é quase que irracional, né? Quase que irracional. E a gente está no momento que a gente tem que aproveitar, assim, que a gente está num momento muito bom para crescer, para evoluir, e precisamos aproveitar isso, né? Primordial, assim, quem pegar o bonde, né, vai. Ou o trem, né, pô, velozinho. Aí dá pena, né? Quem não aproveitar, né? Dá pena quanto quando mais a gente gente vê, for, melhor, né? Porque dizem que a evolução, que o salto quântico da espécie humana é quando muitos fizerem esse salto juntos, porque é um quantum de energia grande. Então, quanto mais gente se juntar com esse tipo de pensamento, melhor para a nossa evolução.
Aí Mais salta fácil para mais todos, rápido. né? Eu só percebo que assim o nosso tempo cronológico que a gente passou a marcar o tempo, não é muito o tempo do universo, né? Então, a gente tem um tempo, a gente quer tudo rápido, a gente, né? Mas, assim, o tempo do universo é um pouco diferente. Então, Sim. e o retorno das coisas que acontecem também não tem nada a ver com a nossa vontade. É verdade. Então, O de repente, a importante, gente não tem tanto tempo e a gente está achando que tem todo o tempo do mundo. Não tem. Né? Pois Mas não Mas tem. eu acho que o importante, Célia, é que a gente passe isso para muitas pessoas à nossa volta, pessoas até mais novas que a gente, que possam continuar nesse trabalho, porque tem gente que, apesar de mais novo e tudo, está na nossa vibração, está na nossa. Eu tenho percebido isso, entendeu? E o nosso dever, agora eu vou falar igual como se diz, alguma religiosa, mas é passar a palavra. Não a palavra, passar a ideia, não é? Que a gente pode, que a gente consegue a evoluir sementinha, né? E a gente vê nas sementinha. crianças, né? A gente tem umas crianças que estão bombando, né, gente? Nossa, tem umas crianças que estão bombando. Elas falam Elas de já uma forma nascem. diferente, expressam com conteúdo, se destacam na família, às vezes uma família mais simples culturalmente falando, aí vem aquela criança com aquele cabeção aí. No outro dia eu vi uma das crianças, eu acho que 5 anos, já é uma das maiores no QI, lá não sei aonde. Então, a gente está acolhendo umas mentes especiais. Já mais evoluídas, sim. Já mais evoluídas. Só que tem um grupo aqui que resiste muito, né? A crescer, quer ficar na infância, na infantilidade. Mas só podemos fazer a nossa parte, como a Tânia falou, distribuindo as nossas sementinhas. Estamos aqui no nosso café com flor. É isso aí, com certeza. Que muita gente veja e recolha as sementinhas e plante em algum lugar. Né? E um que veja vai levar já valeu a pena. Já vai para outra, isso aí. Né? Eu vi isso, eu vi não sei o quê, ele vai ser um multiplicador. Então, vamos fazer a nossa parte. A Rio Flor faz, procura. A gente viveu momentos muito difíceis, né? Também tivemos também que ficar com um trabalho online, também enfrentamos tudo isso, mas não paramos, né? O curso continua aí, a gente continua fazendo live, a gente vai indo, contribuindo com o crescimento da terapia floral. Né? E vamos em frente, né? Querida, Célia, muito obrigada. Maravilhoso. Muito obrigada a você por dar esse espaço, né? Para que a gente pudesse botar as sementinhas. Não, a Rio Flor está muito grata por ter vocês, que são aqui do Rio de Janeiro, desenvolvem essa pesquisa aqui no Rio de Janeiro, e nós temos que valorizar, né, a nossa regionalidade. Abraçamos todo o planeta, mas temos que valorizar a nossa regionalidade, que isso faz parte do nosso propósito. Com certeza. Beijo grande, Célia. Muito obrigada. Gratidão. Obrigada. E vocês que estão assistindo, compartilhem, deem o seu like, né? Compartilhem com os seus pares, né? O nosso Café com Flor, e acompanhem até o final do ano esse período bem especial que a Rio Flor está oferecendo. Abraços floridos. Fiquem com Deus. Tchau, meninas. Tchau. Tchau.